Punição. Por que eu quero falar sobre punição? Esse é um tema sobre o qual eu pude ter um certo aprofundamento há alguns anos, e esse aprofundamento se deu devido a estudar um pouco mais sobre a área de análise do comportamento, e estudando com um pouco mais de profundidade sobre esse tema, eu acho que ele pôde ajudar e muito, não somente na minha profissão, no exercício da minha profissão como psicólogo, mas também na minha vida como um todo. Claro, não foi somente o conceito de punição, mas eu vou aqui privilegiar nesse vídeo. Foram os conhecimentos básicos da análise do comportamento como um todo que me ajudaram bastante, tanto para as minhas interações afetivos sociais, quanto em termos profissionais. Bom, então já vou avisando, quem é analista do comportamento não precisa nem assistir esse vídeo, porque aqui não vai ter quase nenhuma novidade, a não ser que esteja curioso com o que eu vou falar. O que é a punição? Em termos analítico-comportamentais, punição é toda e qualquer consequência aversiva a determinados comportamentos. O comportamento ocorre e se após esse comportamento o sujeito que se comportou tem uma consequência aversiva, ele está sendo punido. Ou se ele tem retirado alguma consequência que era agradável para ele, que acaba sendo aversivo também, de certo modo. E o que é uma consequência aversiva? Uma consequência desagradável, desconfortável, que o sujeito quer evitar. Pode ser dolorosa fisicamente, psicologicamente, é algo desagradável. Então, nesse sentido, a punição pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva se é apresentada uma consequência aversiva. A criança faz algo errado, recebe uma palmada, que de fato seja aversivo, não uma palmadinha lá que de repente para a qual a criança não tenha muita sensibilidade, não seja muito sensível àquele tipo de estimulação. Ela tem que ser sensível, aquele tipo de estimulação tem que ser aversiva de fato. A punição negativa é retirada uma consequência que era agradável para o sujeito. A criança faz alguma coisa errada, a mãe fala: hoje você não vai jogar videogame. Uma aprendizagem aversiva, um condicionamento aversivo, não trabalha somente com punição, pode trabalhar também com o que os analistas do comportamento chamam de reforçamento negativo. Então, o sujeito vai fazer algumas coisas para evitar uma consequência aversiva, ele pode também estar agindo assim. Então, se ele está correndo para fugir da palmada da mãe, ou então se ele está estudando para evitar uma nota ruim, evitar algo muito desagradável, ele está agindo para evitar uma consequência aversiva. E também nesse caso tem aí toda uma aprendizagem baseada na coerção, ou aprendizagem baseada em estimulações aversivas, um condicionamento aversivo. Vamos então para alguns exemplos cotidianos, corriqueiros, em que para algumas pessoas, aí no caso a punição estaria até meio que obscura ou um pouco imperceptível. Exemplo aí, um pai compara um filho com o outro, e nessa comparação esse filho que se sentiu comparado e diminuído, isso para ele é aversivo, logo ele está sendo punido, ele se sente punido. É uma punição porque isso é aversivo para ele, então ele está sendo punido. Aí esse filho, ou o outro filho, discute com o pai, discutindo com o pai, fala algumas coisas que fazem com que esse pai se sinta ofendido. Esse pai também está sendo punido pelo filho. Aí esse pai deixa de falar com esse filho pelo qual ele se sentiu ofendido. E esse filho se sente punido pelo fato de ter perdido a oportunidade de falar com o pai, de perder isso que é tão agradável para ele, que é conversar com o pai. Isso que talvez é até essencial para ele, em alguns casos. Enfim, ele perder alguma coisa que é agradável para o sujeito também é ser negativamente punido, ser punido pela retirada de algo agradável. Então o pai deixou de falar com ele, ele se sente punido também. Então a punição ela está no nosso cotidiano. Essas relações de se sentir punido ou gratificado, isso está o tempo todo no nosso cotidiano. Está aí disperso e há vamos dizer que há até uma microfísica disso tudo no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente não está atento, muitas vezes a gente nem percebe que a gente se sentiu punido, que a gente puniu, que a gente gratificou, deixou de gratificar, não prestou atenção. Então, a análise do comportamento, ela me sensibilizou muito para esses detalhes dessas interações e como é importante que nós fiquemos sempre muito atentos para as consequências dos comportamentos das pessoas e as consequências dos nossos comportamentos. O que a gente faz tem consequências.
produz sentimentos, sensações nos outros, que podem ser sensações gratificadoras ou de punição ou aversivas para as pessoas com as quais estamos interagindo. Então ela afinou e ela me despertou muito para as interações e para esses detalhes nas interações. E eu vou falar um pouco agora sobre os efeitos adversos, aí, os efeitos colaterais nocivos da coerção, da punição. Em termos de curto prazo, a punição é até eficaz. Se o animal está pulando, você tem um cachorro, o cachorro está pulando em cima de você, você levanta o joelho pega no peito do animal, do cachorro, ele pode ser que ele pare de pular. Mas o que você está ensinando para esse animal? Se você não está ensinando muita coisa, não há muita coisa que está se acrescentando ao repertório comportamental desse animal. Você só está ensinando o animal a não fazer alguma coisa e não ensinando ele a fazer alguma coisa desejável, a ele ter algum comportamento desejável. A análise do comportamento produziu um acúmulo muito grande de dados em relação a essas interações. E as interações coercivas, as interações que são muito pautadas por estimulação aversiva, por punição, elas têm inúmeros efeitos deletérios, nocivos, efeitos colaterais indesejáveis e que foram testados em laboratório, com experimentação, tanto com modelos humanos quanto animais. E esses resultados foram replicados e são resultados conclusivos e são resultados muito importantes para se ter uma linha de base de trabalho em relação à interação com outros seres humanos, com os animais, com outros seres vivos aí que têm uma interação significativa conosco. Se a interação é muito aversiva, se é muito baseada na produção de consequências aversivas, ou seja, na punição, na coerção, se a interação se pauta muito por esse tipo de relação, tem alguns efeitos, como eu já disse. O primeiro deles é a diminuição de repertório comportamental. O sujeito punido, ele tende a se retrair-se e de alguma forma ter o seu repertório diminuído. Então a punição ela é intimidadora, ela produz retraimento e esse retraimento se traduz em diminuição da variedade comportamental, diminuição de criatividade, diminuição de interação, empobrecimento da interação, empobrecimento comportamental. A punição tem essa capacidade de diminuir de frequência alguns comportamentos indesejáveis e é um resultado imediato. Porém, esse resultado imediato ele tem efeitos a curto prazo, mas em longo prazo os efeitos não são compensatórios que se obtém em curto prazo. Então, em termos de longo prazo, existem abordagens muito melhores. Existem alternativas mais saudáveis, mais desejáveis. Segundo efeito colateral deletério, indesejável, de uma relação aversiva, de uma relação punitiva, a produção de respostas emocionais em excesso. O sujeito que é muito punido, ele pode se intimidar, mas ele pode também ter essa produção de respostas emocionais, que é o quê? Ele, nesse contexto, ou em vários outros contextos para onde ele possa generalizar esse tipo de condição, ele vai gaguejar, ele vai tremer, ele vai exibir essas respostas emocionais numa magnitude tal que isso dificulta a aquisição de novos comportamentos, dificulta a aprendizagem, dificulta a interação. A produção aí de um padrão ansioso de interação que dificulta muito a produção de novos comportamentos, a aprendizagem, uma interação saudável. Outro problema também é que quando se produz uma consequência aversiva, não se está atacando a causa do comportamento. O comportamento existe e esse comportamento ele é gratificado, ele é reforçado por determinadas consequências, determinadas condições, e essas condições não são de alguma forma alteradas. Você produz uma consequência aversiva que não trabalha na remoção das causas do comportamento, não trabalha nas causas do comportamento, e aí também não tem uma eficácia tão grande quanto um outro procedimento, que é chamado de extinção, que também acaba muitas vezes tendo alguns efeitos colaterais, porém atua mais nas causas do comportamento.
Outro efeito indesejável é o contra-controle. O sujeito passa a evitar e a se comportar de maneira desejável ou não se comportar da maneira indesejável somente na presença do agente punidor, somente na presença de quem pune. Aí, quando está distante do agente punidor, ele se comporta de uma maneira totalmente diferente. A coisa, o aluno muitas vezes está lá bem gentil, bem obediente diante do punidor, diante do professor. O professor saiu da sala, ele se comporta de maneira completamente diferente e aí de fato ele acaba tendo essa discriminação muito grande de contextos e é o que se produz aí, muitos vão dizer que é o jeitinho, né? Então, perto do guarda, o sujeito é um santo, longe do guarda é um capeta. Perto do radar, que está lá aferindo velocidade, aplicando multa, o sujeito vai no limite certinho da velocidade, ele anda devagar com o seu carro, os radares não estão mais presentes, o sujeito simplesmente pisa no acelerador e transgride. Então, diante do agente punidor, existe um comportamento desejável. Longe do agente punidor, não existe nada de desejável. Ou seja, ele não apresenta esse comportamento em vários contextos, os contextos todos em que era desejável que ele apresentasse. Bom, eu não falei de todos os efeitos colaterais indesejáveis da punição, tá? Não sei se consegui falar de boa parte deles. Eu falei dos principais, obviamente, e agora eu gostaria de falar das perspectivas e alternativas à punição. A melhor alternativa para a aquisição de comportamentos desejáveis, para a aprendizagem, é o que chamam de reforçamento positivo. É ter como consequência algo gratificante, agradável para o sujeito. O sujeito se comporta da maneira desejável e obtém algo gratificante, algo agradável para ele, como consequência. É interessante porque Skinner fazia até uma analogia do reforçamento positivo com amor. E de fato, dá para fazer essa analogia, porque o que você tem? Se o sujeito está sendo reforçado positivamente, de modo geral, essa aprendizagem está sendo pelo amor e não pela dor. E até o ditado senso comum, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E para a análise do comportamento, sempre de preferência, ir pelo amor. É sempre a melhor perspectiva, porque o caminho da dor, ir pela dor, pode produzir muitos efeitos colaterais aí deletérios, como os quais eu já falei um pouco. Porém, vamos para Maquiavel, um exemplo que eu gostaria de dar. Acho que nossa mentalidade às vezes é um pouco permeada por algumas grandes obras, alguns grandes clássicos que acabam ficando e acabam até abastecendo o senso comum. Na obra O Príncipe, de Maquiavel, tem uma passagem que é muito difundida, muito citada, em que, para se manter no poder, para sempre se manter no poder e respeitado, no caso lá, o monarca, o príncipe, ele teria que se manter mais pelo medo, produzindo medo nos seus súditos, do que pelo amor. Porque as pessoas que nos amam, elas não pensam duas vezes para nos magoar e tudo, e elas pensam duas vezes quando tem alguém que elas temem, né? Quando elas temem uma consequência aversiva. Então isso é marcante. Então, quando falam muito de Maquiavel, acabam colocando um pouco isso. Então fica aí forte, você tem que ser respeitado, você vai ser respeitado se você for temido. Para análise do comportamento, isso não tem nenhuma correspondência, com os vários achados, são achados empíricos mesmo, experimentais, que tem aí uma cientificidade grande. E não faz nenhum sentido, porque se aquele que teme, há uma outra produção indesejável, uma outra produção de efeitos colaterais bem indesejável, que é a agressividade. O sujeito pode também tanto se retrair, você tem aquela pessoa totalmente intimidada e muito obediente, mas totalmente intimidada, e aquela que quer dizer obediente só na sua frente, como você pode ter uma pessoa também muito agressiva. Então, um sistema muito punitivo produz relações muito instáveis. O medo nas relações e a ameaça constante produz relações muito instáveis, pode produzir traição também em excesso, porque o sujeito pode estar se comportando bem na sua frente, se você virou as costas, ele pode te apunhalar pelas costas, pode produzir muitos puxa-sacos também,
E além disso pode produzir também muita agressividade. Então aquele que está temendo, você virou as costas, ele pode te apunhalar, ele pode agir com muita agressividade porque ele está sendo muito ameaçado e ele está num sistema aí muito punitivo. Privilegiar então o reforçamento positivo, a apresentação de consequências agradáveis em termos diferenciais para aquilo que interessa, reforçamento de comportamentos alternativos e tudo, a gratificação do que é desejável, é muito mais saudável, produz muito mais benefícios do que uma relação dominada por punição. Eu acho que quem compreende isso em detalhe começa a mudar uma série de interações que tem na sua vida, começa de fato a agir e mudar seu cotidiano. Saber disso e saber disso com um pouco mais de detalhe é muito interessante, é muito fértil. Isso produziu para a minha vida uma certa diferença nas interações, para poder ter interações muito mais saudáveis e produtivas. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês, que seja como uma semente aí para pensar uma série de coisas, a importância da gente estar observando as nossas interações, como que os outros reagem, qual é a consequência que existe nas nossas interações, qual é a consequência dos nossos comportamentos, qual é a consequência do comportamento das outras pessoas e que quanto isso pode ajudar para produzir uma vida melhor. Meus amigos, é isso. Se gostaram, cliquem em gostei, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos levando. Até mais.